Boa noite, irmãos, irmãs, preciosos companheiros, ouvintes amados, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe cada coração sincero e eleito nesta hora, a qual está realmente desejoso de ouvir a voz de Deus. Nós estamos agradecidos a Deus por grandes coisas que Ele vem fazendo por nós em nosso meio. E realmente estamos agradecidos por toda a sua bondade. Tudo que vem de Deus para nós é de alegria, de paz, é de ânimo, é de eficaz, né? O poder eficaz
é o que nós precisamos, né? Quem tem esse imenso prazer em vos cumprimentar, esse ministro, o irmão Roberto em Cristo. Deus abençoe a todos. E se você deseja um dia nos fazer uma visita, nosso endereço de reuniões aqui em Alves Machado está situado na Rua dos Alagoanos, número 15. Rua dos Alagoanos, número 15. E as nossas reuniões são todas às terças-feiras, né? Às quinta-feira também e aos domingos. Terça-feira com de oração, quinta-feira nós sempre rodamos a mensagem, domingo também às vezes rodamos mensagem ou damos assim uma palestra com os irmãos, né? Se você desejar um dia nos fazer uma visita, você é bem-vindo a estar conosco, traga a sua família e vamos todos juntos adorar ao Senhor, amém? Que o Espírito Santo possa nos conceder graça e privilégio, você ainda que não foi batizado, em nome do Senhor Jesus Cristo, peça o seu batismo, examine a palavra de Deus, cumpra todos os critérios da palavra na sua vida, seja um observador, seja um credor da palavra e aceite a bondade de Deus, a qual ainda está sendo estendida sobre a humanidade, né? Porque muito em breve o Espírito Santo sairá daqui e irá com a noiva arrebatada. Então virá somente tribulações num grau maior, numa escala maior, e o mundo passará por uma grande prova, né? Mas graças a Deus, porque Deus, antes que o juízo caia, Deus tem enviado uma mensagem restauradora que nos coloca na posição apostólica, a fé genuína apostólica, para nós alcançarmos o nível de aprontamento. Que Deus possa dar para você, meu irmão, minha irmã, esse desejo no coração, de que você possa realmente abrir o seu coração, deixar Deus trabalhar na sua vida, deixar Ele entrar nessa sua casa espiritual e ceiar com você. Amém? Ele quer te alimentar, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar saúde, Ele quer te dar segurança, Ele quer te dar aquilo que você tanto almeja. Somente Ele, Jesus Cristo, tem isso para nós. Que Deus abençoe e nós hoje vamos ouvir mais um sermão da parte de Deus enviado através do profeta desta era pelo Espírito Santo, a mensagem intitulada A Perfeição, tá bom? Mensagem intitulada A Perfeição, nós vamos ouvir um pouco e creio que vamos ser muito abençoados. Cada vez que nós paramos para ouvir Deus falar conosco, nós só temos que ser abençoados. Mas antes disso nós vamos ouvir uma faixa musical e depois eu vou citar a escritura que o profeta de Deus vai ler para nós, tá bom? Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Pergunta para nós, será que tem
profeta de Deus vai ler para nós, ele fala Mateus capítulo 4, mas é Mateus capítulo 5, verso 47 e 48, que ele vai ler daqui a pouco, e o tema será a perfeição. Agora, nós agradecemos a Deus porque nós seguimos uma mensagem de um homem só, uma mensagem enviada por um homem de Deus. E essa mensagem, ela traz para nós uma perfeição, e não é uma perfeição segundo os conselhos humanos, segundo alguma organização religiosa que faz com que as pessoas tentam forjar um companheirismo, tentam forjar algo que esteja, pelo menos simulando que está bom quando não está. Mas a palavra de Deus, ela traz para nós a perfeição através dela. E tudo que o Espírito Santo de Deus tem para nós é para nos ajudar a nos aperfeiçoar. Não adianta nada nós não confiarmos em Deus, nós rejeitarmos as coisas de Deus e querer cavar nossos próprios caminhos, nossas maneiras de ver as coisas, nossas maneiras de interpretar as coisas. Nós somente vamos sofrer com isso. Mas quando nós confiamos em Deus e deixamos do jeito que está, nós entendemos que para nós é muito mais confiável, porque é Deus falando. E quando Deus fala, não tem nada que atrapalhe o que Ele diz. Amém? E toda a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, que ela corta até a divisão da alma e do espírito e discerne também as intenções do coração. Qualquer pessoa que pode estar com intenção sobre qualquer assunto, mas ela discerne, ela vem e traz as claras da maneira que Deus quer que seja. Então, a palavra de Deus para nós, ela nos traz uma perfeição. Quer dizer, ela nos traz a Bíblia Sagrada, nos mostra enxergar a Bíblia revelada, como que nós temos que caminhar nessa hora. Por exemplo, quando Deus quer que os seus filhos estejam unidos através do teu Espírito, Ele envia a sua palavra. Ele tira o homem da organização. Ele tira a mulher da organização e traz através da revelação. Então, Deus quer uma perfeição. E a perfeição de Deus, ela é totalmente diferente do que nós achamos que deve ser. Nós, às vezes, por capricho, nós segregamos, nós isolamos, quando Deus quer que nós realmente possamos cumprir toda a palavra revelada que Ele enviou para nós. Amém? Então nós cremos que assim, por isso que a Bíblia diz, eu saudardes unicamente os vossos irmãos, que bem fazeis demais? Não faz aos publicanos também assim? Sede vós, pois perfeito como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Nenhum homem chamado de Deus, nem uma mulher chamada por Deus, ela vai fazer a acepção de pessoa. Logicamente que o Espírito Santo a dirigirá como deve ser feito, mas nunca vai fazer uma segregação, se isolar e achar que você é um pássaro raro, você tem que estar unido a esse grupo, tem que estar unido àquele, você tem que estar unido na palavra de Deus, você tem que estar unido ao assim diz o Senhor. Amém? Então Jesus chegou e chamou. Então nós sabemos que Deus está chamando através do seu Espírito para uma perfeição. E nesta era que estamos vendo, Deus nos enviou uma mensagem para aperfeiçoar a noiva. Não para trazer caprichos, não para trazer segregação, mas para aperfeiçoá-la através da revelação. Revelação significa dar-se a conhecer. Quando Deus revela para os seus filhos, o verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele está dando a conhecer o seu propósito salvístico através da Escritura. E cada filho, cada filha de Deus, que realmente ama a Deus, vem para a palavra e diz amém a toda a verdade. Amém quer dizer, vivendo a palavra, observando ela, cumprindo ela em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Espero eu que o Espírito Santo, por mais que nós estamos nos finais dos tempos, por mais que a coisa está descambando, mas saiba disso, há uma luz perfeita brilhando na terra. Amém? Que é a luz do Evangelho de Deus.
enquanto a noiva estiver aqui, enquanto esse evangelho está sendo pregado. Jesus disse: ide por todas as nações, né, pregai o meu evangelho. E esse evangelho tem que ser pregado em todas as nações, então será o fim. Mas nós louvamos a Deus que o fim já está chegando aí. Mas Deus também já está terminando de lançar a sua rede e chamar e pescar os últimos peixes que ainda restam. Espero eu que você faça parte disso também. Mas que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Nós vamos já, sem perda de tempo, ouvir a palavra de Deus, porque ela é inefável para nós. Ela é o tônico para nossas almas. Amém? Eu poderia falar muitas coisas aqui, mas nunca alcançaria aquele nível de fé conforme realmente direto da boca de Deus, que é o profeta de Deus falando para nós. Por isso, dê crédito à voz de Deus. Analise, esquadrinhe aos credos aos quais você vive. Veja como você está diante de Deus, se você está agrupado somente através de um grande movimento, ou se você está sendo chamado direto por Deus. Examine isso. Se não estiver de acordo com a vontade de Deus, corra para as mãos, para os braços benditos do Senhor, através da revelação da sua palavra. E nós cremos nisso de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Que Deus os abençoe, que Deus prossiga falando em vossos corações. Amém. Bendito Senhor, tua palavra é verdade, e estamos agradecidos pelos homens que trabalham com ela destemidamente, enquanto a divulgam para as pessoas. E ao abrirmos a Bíblia esta noite, olharmos suas páginas, possa o bendito Espírito Santo vir e abrir para nós a palavra de entendimento. Através de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Esta grande noite que estamos celebrando da crucificação do nosso bendito Senhor, desejo ler esta noite de seus próprios lábios preciosos as palavras que ele fez escrever em seu livro. Em São Mateus, capítulo 4, e os versículos 47 e 48, nós lemos assim: E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Mas sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E esta noite anunciamos que íamos falar sobre o assunto da perfeição. Agora, este parece como que um texto bastante estranho a se tomar para a noite da crucificação de nosso Senhor. Mas hoje, talvez, vocês estiveram ouvindo o rádio e ouviram as diversas mensagens e os mensageiros, como eles apresentaram aquele grande e horrível dia quando nosso Senhor morreu pelos pecados do mundo. Então eu escolhi esta noite ir ao redor de uma maneira diferente para chegar a isto, para que seja um pouco diferente e poderá refrigerar-nos um pouco, e possa o bendito Espírito Santo inspirar a palavra agora, enquanto fazemos o esforço de trazê-la. Amém. Aleluia. Deus requer perfeição. Nós queremos nos lembrar disso, que não há nada incompleto que possa ir à presença de Deus. Deve ser perfeito nossa oração, tudo. Agora, no jardim do Éden, Deus tinha Adão e Eva no jardim, e eles pecaram e transgrediram as leis de Deus ao pecar. Desobediência. E quando a transgressão vem, desobediência é a transgressão da lei. E a lei de Deus, ele sendo santo, inadulteradamente santo, então nenhuma mancha de impureza pode algum dia permanecer em sua presença.
Então, se o pecado veio ao mundo pela transgressão, então o pecado tem de ser acertado antes mesmo que o pecador possa estar na presença de Deus. Now, if there is no law, then there is no justice. Agora, se não há lei, então não há justiça. Mas a lei requereu, ou a justiça requer uma lei. E a lei, quando é invocada, ela projeta justiça. Now, by the law, no Agora, pela lei, nenhuma carne a salva. Agora, a lei não pode nos salvar. A lei era aquilo que nos colocava na cadeia, mas ela não tinha nenhum poder redentor. the law only showed us that we were A lei apenas nos mostrava que éramos pecadores e nos condenava. Isto é o que a lei deve fazer. É para trazer condenação ou para mostrar de onde está o seu erro. Então a lei, propriamente dita, não podia salvar. Ela podia somente acusar. And God, being holy and just, He had to have a prosecution. E Deus, sendo santo e justo, Ele tinha de ter uma acusação. Ele tinha de processar o pecador, porque ele tinha cruzado os limites da graça e tinha se tornado um cidadão violador da lei. Então ele tinha de receber o devido tratamento. Every law has a penalty Verdade. for E toda lei tem uma penalidade, pois a penalidade por transgredir a lei de Deus é morte. and it Verdade. was to project death to the human race. And all E ela tinha que projetar morte para a raça humana. E toda a raça humana está sob a pena desta lei. now, when Adam and Eve had sinned, there Agora, quando Adão e Eva tinham pecado, não havia maneira, nenhum outro remédio para que pudessem algum dia estar na presença de Deus novamente, a menos que aquele pecado fosse acertado. and no man can commit a sin of any type, no E nenhum homem pode cometer pecado de qualquer tipo, não importa quão pequeno ou quão grande, aquele pecado individual tem de ser acertado antes que aquele que o cometeu possa ficar na presença do Santo Deus. Verdade. So therefore, when Adam and Eve had sinned, and De forma que, quando Adão e Eva tinham pecado e tinham transgredido a lei, eles eram súditos da morte. E a lei tinha de ser executada por consequência, e isso colocou toda a raça humana sob a pena da morte. now we can only settle down. Agora, se pudermos simplesmente nos acalmar por uns momentos agora em nosso pensamento e olhar para este grande quadro e lembrar que cada pessoa aqui está inclusa nisto. Every man and woman, child is included. Cada homem e mulher, criança, está incluído na pena de morte pela transgressão do cabeça da raça humana, Adão. Pela sua transgressão, cada um de nós caiu vítima do pecado. And sin É, Deus, must verdade. be dealt with. E o pecado tem de ser acertado. Amém. E então, Deus, em sua grande infinidade e seu grande amor, a lei era para separar o pecador de seu Criador. Then he becomes annihilated and totally annihilated. Então ele ficou aniquilado e totalmente aniquilado. Não haveria maneira dele jamais voltar, a menos que aquele pecado fosse acertado. And it would be very easy then to believe in a E seria muito fácil, então, crer em uma total aniquilação do pecador no final, pois ele está completamente, para sempre, separado da presença de Deus. Now notice this sin and how Agora, notem este pecado. just
E como Deus, sendo justo, e nada mais ele podia fazer senão ser justo, pois ele é o recurso de toda justiça, então não haveria nada mais para ele fazer a não ser aplicar a pena por esta transgressão. And the penalty was death. E a pena era a morte, pois ele disse: no dia em que comerdes dela, nesse dia certamente morrereis. Now it's a dark picture we have here. But then if we go back just a little further, Agora, é um quadro escuro o que temos aqui. Mas então, se voltarmos só um pouquinho e verificarmos os próprios atributos de Deus, a Bíblia claramente nos diz que Deus é amor. Mas, ainda sendo amor, ele tem de ser justo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. means just the thing that can be petted and Então, amor não significa apenas uma coisa que você possa acariciar ou brincar. Amor é a justiça de Deus. Amém. now, when God seen that his children Glória a Deus. transgressed Agora, quando Deus viu que seus filhos tinham transgredido sua lei e que deveriam padecer a morte, então o amor soberano entrou em cena para fazer um caminho. for God seen that these children was to be absolutely Pois Deus viu que era para estes filhos ser absolutamente, totalmente aniquilados de sua presença. Não havia nada mais a ser feito, pois tinham transgredido sua lei, e a pena de sua lei era morte. É and verdade. then love of God Glória a Deus. E então o amor de Deus se compadeceu de seus súditos. E quando o amor divino é projetado, a graça soberana produz o objeto do amor. Aleluia. and God by foreknowledge E Deus, por presciência, quando Ele tanto amou sua raça, ainda sob a penalidade, Ele fez com que a morte substitutiva sucedesse no jardim do Éden. that was he substituted Isto é, Ele substituiu uma criatura inocente, um cordeirinho que não conhecia pecado. and it went for a substitute to work and to die in the stead of the guilty sinner. E serviu como substituto para obrar e para morrer no lugar do pecador culpado, e foi um cordeiro morto para manter a vida de seus súditos. All through the Old Testament, Amém. they offered Por todo o Antigo Testamento oferecia-se o sangue de cordeiros e cabritos, ovelhas, touros e novilhas, uma morte substitutiva. but all in the great economy of God, there was back in his mind Mas em toda a grande economia de Deus, havia no fundo de sua mente o real objeto por vir, o que seria. Eles eram sombras do real objeto que estava por vir. Bem. and the real object Glória a Deus. was his own. E o real objeto que estava por vir era seu filho unigênito. Aleluia. Todos os Deus. cordeiros que morreram eram apenas uma sombra. É verdade. His shadow is always the negative side of E uma sombra é apenas o lado negativo de um objeto. Eles apenas falavam da vinda do Calvário. now for a picture of this. Let's Agora, para termos um quadro disto, vamos abrir em nossas Bíblias, no livro de Hebreus, e tomar aqui o que Paulo, o grande apóstolo, está falando, tentando separar estas coisas para nós. No capítulo 10 do livro de Hebreus, nós lemos assim: and I just love the word. The word E como amo a palavra é a verdade, e gosto de lê-la diante da minha congregação, porque sei que no julgamento eu me apresentarei com eles, e terei de prestar contas. so if I bring it from the word, Então, se eu trouxer isto da palavra, então não serei culpado, porque é a palavra, e Deus é responsável por Amém. sua palavra. Glória a Deus.
Nós vemos tanto hoje de evangelistas e assim por diante, construindo em torno de personalidades. Oh, isso é uma vergonha. E descobrimos, ao irmos a igrejas, nós vamos à igreja e você encontra certo pastor que tem um jeitinho peculiar de agir, alguma emoçãozinha. Se você ainda não notou, toda a congregação pegará aquele espírito. Se ele é um pouquinho emotivo, ou sacode a cabeça, ou alguma coisinha estranha, bem, toda a igreja adotará isso. E chegamos hoje em nossas igrejas modernas a ponto de ser só sensações e coisinhas assim. E isso criou tanta confusão. Mas, oh, meus amados irmãos, se já houve um tempo em que devíamos estar na palavra, é hoje. Amém. Glória a Deus. Vejam vocês, eu detestaria me apresentar no julgamento e saber que tive alguma pequena inconstância, tendo uma revelaçãozinha peculiar, e guiei erroneamente as pessoas. Eu não quero que elas tenham o meu espírito ou minhas ações, mas eu quero que tenham o Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Aleluia. Isso produz a verdade. Aleluia. Então, nesta grande oportunidade, esta noite, gostaria de ler da eternal palavra de Deus. Agora, nós estamos cientes que a lei existiu por muitos anos, mas a lei nunca poderia tirar o pecado. Como já disse no passado, ela era apenas um cárcere. Ela era o grande detetive que lhe dizia o que você havia feito, mas não tinha remédio para libertá-lo. Ela o punha na loja de penhores, mas não havia redentor para tirá-lo com ela. Ela apenas o aprisionava para que você soubesse que era pecador. Mas agora, notem em Hebreus, no capítulo 10, enquanto lemos, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata, lembre-se, ela é a sombra de uma imagem por vir. Uma sombra apenas indica que há uma imagem formando a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Note, das coisas, a imagem exata das coisas nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, pode aperfeiçoar o que a eles se chega. Agora, Deus no princípio requereu perfeição. Jesus, quando ele veio à terra, disse: sede vós perfeitos, amém, como Deus que está nos céus é perfeito. Aleluia. E a lei, tendo uma sombra das coisas por vir, nunca poderia fazer um adorador perfeito. Entenderam o quadro? Agora, vamos outra vez a isto para que vocês tenham certeza de não perderem isto. Deus requer santidade perfeita. Amém. Ninguém pode ficar em sua imagem com uma manchinha de pecado. Jesus testemunhou o mesmo e disse: sede perfeitos, exatamente como Deus no céu é perfeito. Amém. Glória a Deus. E a Bíblia disse que a lei nunca poderia, com seus sacrifícios, aperfeiçoar os que se chegavam. Então, a lei não poderia aperfeiçoar coisa alguma. Ela era somente um indicador. Estes sacrifícios feitos a cada ano
nunca poderiam aperfeiçoar o adorador. Sendo assim, nenhum sob a lei, ou guardador das leis, ou sob as sombras, poderia ser perfeito. Versículo 2. Maneira, teriam deixado de se oferecer. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha de morrer por mim. Se houver uma coisa que você possa fazer que fosse de algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco da sua própria santidade. Nada que você pudesse parar de fazer, parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar cigarro, parar de ir ao cinema, ainda assim, você está perdido. É verdade. Nada pode fazê-lo. Verdade. Oh, Deus. Unir-se a igrejas, rituais, cerimônias, batismos, ordens da igreja, leitura de credos, fazer preces, todas estas coisas de nada valeriam. Verdade. Você está perdido. Você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo, pois é pecador sob condenação. E não há maneira em você mesmo, ou em algum credo, ou em qualquer coisa que você pudesse fazer ou pensar por si mesmo, que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus. Porque, para começar, você é pecador. Verdade. Verdade, Deus. E a Bíblia declara que todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras. E Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro, porque um é tão culpado quanto o outro. Na presença de Deus, o arcebispo nascido neste mundo era tão culpado quanto o mais baixo bêbado da cidade. Um não pode expiar pelo outro. Portanto, ele tomava a vida inocente de um animal, um cordeirinho, e sob o Antigo Testamento, que era a lei quando um homem pecava, ele trazia o cordeiro para o altar. Digamos que se ele transgredisse qualquer dos mandamentos, ele trazia o cordeiro e o colocava no altar, ele punha as mãos sobre o cordeiro e confessava seus pecados, que estava errado e sabia que era culpado, a lei requeria a morte, e ele trazia o cordeiro em seu lugar, e quando a garganta do animalzinho era cortada, e ele começava a chutar com as patinhas e a balir. Se você já viu a morte de um cordeiro, que choro lamentável. O coitadinho tentando balir e sua pequena veia jugular cortada. E enquanto ele esperneia e estremece, e enquanto se estica, então estremece outra vez e bale, e o sangue esguicha, banha sua lãzinha e as mãos do adorador. É verdade. E enquanto o adorador se conscientizava de que, por cometer adultério, por mentir, roubar, qualquer que fosse sua culpa, ou mesmo maus pensamentos, o que quer que fosse, na mínima sombra, ele era culpado, porque aquela era sua natureza.
Ele era uma pessoa culpada, talvez não por desejo, mas por natureza. Ele era culpado. E ele tinha de reconhecer que este cordeirinho inocente tinha morrido em seu lugar. E ele sentia dó do coitadinho. Mas o homem, tão logo o cordeiro finalmente morria, com o sangue do cordeiro sobre as mãos, ele saía do edifício com o mesmo desejo no coração que tinha no princípio. Por quê? Porque a vida que estava no cordeirinho, a vida está no sangue, sua vida está em seu sangue. Nós sabemos disso. E a vida no sangue do cordeiro era vida animal. Por conseguinte, quando seus pequenos corpúsculos eram rompidos e a vida saía do animal, ela não podia retornar ao adorador, porque o adorador era um ser humano. Verdade. O sangue fazia uma cobertura, mas não podia espiar perfeitamente, pois o homem deixava o edifício com o mesmo desejo de pecar que tinha desde o começo. Mas ao fazer isto, ele estava olhando adiante para um tempo, quando haveria um cordeiro perfeito que viria, e ele fazia aquilo no holocausto, que era a única maneira que conhecia. Então, vejam vocês, quando o sangue estava se derramando e a vida saía do animal, ela não podia retornar para o homem, pois um era animal, o outro era homem. Um animal inocente por um homem culpado. Glória a Deus. Mas um dia, há uns 2000 anos, o Cordeiro de Deus nasceu em uma pequena manjedoura em Belém e foi guiado como uma ovelha para o seu matadouro. Há uns 1900 anos esta tarde, às 3 horas, ele morreu. E o imaculado, inocente Cordeiro de Deus foi suspenso na cruz do Calvário e morreu por cada pecador. Amém. Obrigado, Jesus. Agora, quando o adorador vem a este Cordeiro por fé, e este é um tipo diferente de Cordeiro, ele não é um Cordeiro como aquele outro. Nenhum homem pode vir a este Cordeiro, a menos que Deus o traga primeiro. Estão vendo a soberania de Deus? Espero que isto penetre bem fundo agora. Aleluia. Vejam, Deus sabia que ele tinha ovelhas neste mundo. Ele sabia que haveria pessoas para serem salvas, e seu amor olhou para baixo e viu aqueles que seriam salvos. Sendo assim, por pré-conhecimento, ele predestinou uma igreja para encontrar-se com ele, sem mancha nem ruga. Amém. E se Deus requeria uma igreja sem mancha nem ruga, ele tinha que ter algo para torná-la assim. Ele não poderia requerir a sua justiça. Seus juízos não poderiam deixá-lo pedir tal coisa se não houvesse como fazê-la. E o homem não pode fazer isso em si mesmo. Ele é uma falha total. Deus lhe permitiu ver isso pela lei, pelos juízes e por todo o Antigo Testamento. Ele enviou os profetas, ele enviou o homem justo, e eles descobriram que cada um falhou. Então, Deus, por sua graça soberana, enviou dos portais da glória seu Filho unigênito para tomar nosso lugar. Glória a Deus. Lembrem-se, se ele tivesse dito para o Papa de Roma tomá-lo, ele não poderia tê-lo feito. Se tivesse dito para o arcebispo de Canterbury fazê-lo, ele não poderia tê-lo feito. É verdade. If he
would have called on the most holy reverend. Se tivesse chamado o mais santo reverendo, padre ou bispo do mundo, ele não poderia tê-lo feito. Ele teria sido tão rejeitado quanto Judas Iscariote. Ele não poderia fazê-lo porque nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras e precisava de expiação para si. Glória a Deus. There came one from the Aleluia! Glória a Deus. Mas houve Aleluia. um que veio dos portais da glória. Oh, Nenhum obrigado. outro, não um Glória a homem, não um bom homem, tampouco um judeu ou gentio. Ele não era nada menos do que o Deus Glória a Deus. Todo-Poderoso, Aleluia. contido em carne humana. Aleluia. Glória a Deus. himself to offer his own. Ele mesmo veio para oferecer seu próprio sangue. Obrigado. Pois ele não veio pelo sexo. Sexo não teve nada a ver com isso. Verdade. But he overshadowed us. Glória a Deus. Mas ele fez sombra sobre uma virgem e produziu de uma célula de sangue que ele próprio criou por inocente. Aleluia. Então, a minha salvação, a sua, esta noite, não depende dos méritos de nossas próprias ações. Depende da graça soberana e positiva do Aleluia. Deus Todo-Poderoso que Glória a nos Deus. escolheu nele. Aleluia. Glória a Deus. Certamente, eu nunca poderia ser perfeito. Tampouco vocês poderiam ser perfeitos e não afirmamos ser perfeitos. Mas temos esta única consolação, Glória. que a nossa fé descansa em um Amém. sacrifício perfeito que já Amém. foi recebido. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, como sabemos que alcançamos isto? Quando o adorador coloca as mãos por fé Amém. sobre o corpo do Senhor Jesus e sente o terror do pecado e o escarnecer do cuspe na própria face. Sente os gemidos do Getsemane, as agonias do Calvário e sabe que é culpado. E confessa corretamente seus pecados. Aleluia. Glória a Deus. Ó, bendito Amém. Senhor, sou culpado e não tenho nenhuma outra maneira que não tu para ajudar-me. E pela fé, tu estás convidando, o Espírito Santo veio e me convida a aceitar. Amém. E eu agora, pela fé, aceito Jesus como meu Salvador Aleluia. pessoal. Glória a Deus. Aquela vida que emanou dele no Calvário, chamada Espírito Santo, a qual estava escondida na célula de sangue do Senhor Jesus. Glória. Retorna ao adorador e o batiza com o Espírito Santo no corpo de Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Mas se o cair é do homem, é de Deus o levantar. Se você leva uma rasteira, levante, sacode a poeira e comece a caminhar. Mas se o cair é do homem, é de Deus o levantar. Se você leva uma rasteira, levante, sacode a poeira e comece a caminhar. Aleluia. Glória a Deus. Estamos numa batalha, temos que tomar cuidado, pois a luta é pra valer. Verdade. Perigo pra todo lado entre estes campos minados, mas nós temos que vencer. Amém. 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 Nós temos um comandante, nos dando apoio constante e que nos mantém de pé. Temos que estar revestidos e estarmos protegidos com a armadura da fé. Temos que estar revestidos e estarmos protegidos com a armadura
poeira, recomece a caminhar. Mas se o cair é do homem, é de Deus se levantar. Se você leva uma rasteira, levanta o sacode a poeira, recomece a caminhar. O diabo é descarado, pois ele vem disfarçado, louco pra derrubar. Mas você é um guerreiro, tem coragem e é ligeiro, é o primeiro a atirar. Escondido na trincheira, que é a palavra verdadeira, você está amparado. Não importa o perigo, é na cabeça do inimigo, cada tiro disparado. Não importa o perigo, é na cabeça do inimigo, cada tiro disparado. Mas se o cair é do homem, é de Deus o levantar. Se você leva uma rasteira, levante e sacode a poeira, recomece a caminhar. Mas se o cair é do homem, é de Deus o levantar. Se você leva uma rasteira, levante e sacode a poeira, recomece a caminhar. Deus não gosta de medrosos, temos que ser corajosos e não se dar por vencidos. Não admitir fracasso nem que falta nos pedaços, temos que ser destemidos. Muitos soldados feridos e alguns até caídos, nós temos que socorrer. Nosso lema é avançar, mas não podemos deixar nossos feridos morrer. Nosso lema é avançar, mas não podemos deixar nossos feridos morrer. Mas se o cair é do homem, é de Deus o levantar. Se você leva uma rasteira, levante e sacode a poeira, recomece a caminhar. Mas se o cair é do homem, é de Deus o levantar. Se você leva uma rasteira, levante e sacode a poeira, recomece a caminhar. Quando a guerra terminar e as armas eu guardar, quero te encontrar ali. Amém, amém, amém. Quero te dar um abraço e esquecer os meus pedaços, dizer também venci. Amém, glória. E no trono o cordeiro, chamando os guerreiros, dando um aperto de mão, dizendo meus parabéns, pois você venceu também, toma aqui teu galardão. Dizendo meus parabéns, pois você venceu também, toma aqui teu galardão. Mas se o cair é do homem, é de Deus o levantar. Se você leva uma rasteira, levanta, sacode a poeira, recomece a caminhar. Glória a Deus. Mas se o cair é do homem, é de Deus o levantar. Se você leva
Muito bem, graças a Deus, estamos chegando mais ao final de mais uma programação e esperamos que o Espírito Santo consiga falando aos vossos corações. Nunca esquecendo de ser perfeito como o vosso Pai que está no céu também é perfeito, amém? E a perfeição está, como nós estamos ouvindo, na palavra do Senhor. Portanto, meus amados, examine, vive a palavra, deixa todas as coisas contrárias à palavra para lá, disse o que alguém falou, deixou de falar, mas vamos ficar somente com o que a palavra diz. Para ser perfeito, precisamos disso aqui, a palavra de Deus. Deus abençoe. Nós queremos agradecer os irmãos da conexão, tem alguns nomes aqui, entre eles eu tenho Vandex Santos, Deus abençoe, Josiane Santos e família, Deus abençoe, Oséias Teixeira também, Oséias, Deus abençoe, temos também Joacir Trindade, Deus te abençoe, Mateus Jesus e família, Deus abençoe, Tatiana Norberto, Deus abençoe, João Marcelo Horta, Deus abençoe. E lembrando que sexta-feira teremos a presença do pastor José aqui conosco em Alves Machado. Todos sois cordialmente convidados a estar conosco a comer da ceia do Senhor, da sua palavra, juntamente conosco, pois o pastor José estará também conosco nessa ocasião. E vamos orar que Deus abençoe, tá bom? Meu muito obrigado pela atenção dispensada, irmãos, e volte a nos ouvir assim, a hora que Deus permitir, mais uma vez, certo? Creio que Deus tem sempre uma bênção para os seus corações. Deus sempre quer que seu povo, seus filhos, ouça a sua voz, escape de todos os sistemas eclesiásticos, sistema religioso, e prossiga para a perfeição. E a perfeição é a sua voz, é a perfeição que temos. Deus te abençoe, muito obrigado no nome do Senhor Jesus. Se você está doente, enfermo, creia, Jesus te cura nesta hora. Seja o que for, família lutada, dores no coração, seja o que for, Deus, através da perfeição que há na palavra, Ele te consola, meu irmão, minha irmã. Você que está gripado, doente, enfermo, aflito, receba a cura nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado pela atenção, irmãos, e nós vamos encerrar aqui com mais um louvor, e desejo que Deus dê uma boa noite de sono, de alegria, de paz para todos vocês. E sempre o nosso lema, né? Se houver um amanhã, nós queremos já acordar engrandecendo, exaltando o nome do nosso Deus e vivendo para Ele, tá bom? Meu muito obrigado pela atenção, pelo carinho, uma boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.
eu te amo, mais que a velha flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que é em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Amém. Deus abençoe também a nossa querida irmã Maria Isabel.